Só um pouquinho. Alguns professores solicitaram que a gente reforçasse isso na reunião, porque está vindo crianças com a máscara maior do que o rosto da criança, o tamanho, né? O tamanho não condiz com o tamanho da criança, o tamanho da máscara. Algumas máscaras vêm sujas, algumas crianças não têm máscara para poder fazer a troca, e quando não tem, a gente está disponibilizando aqui, mas a máscara que a gente tem aqui é o que a prefeitura fornece, é grande para muitas crianças, né? Para o 5º ano ainda dá, mas as outras crianças são pequenas, então fica muito grande, então acaba não fazendo o efeito que é para ser feito, né? Então, a gente pede que vocês organizem as máscaras adequadamente, a quantidade de máscaras adequadas. A gente precisa fazer a troca a cada 2 horas, então é preciso ter mais máscaras caso aconteça algum imprevisto, né? Algum acidente que precise fazer a troca, tá? Em um lugar que seja adequado para o armazenamento dessa máscara, né? Um saquinho, pode ser um saquinho mesmo, daqueles de rolinho, né? Que a gente compra no mercado, para deixar um saquinho com as sujas, outro com as limpas, em lugares separados na mochila, né? Para que vocês reforcem isso com as crianças em casa também, tá? As crianças com sintomas, pessoal, a gente está tendo. Hoje, inclusive, eu tive que notificar várias crianças, a gente já tem 5 crianças notificadas na escola, tá? Da semana passada para cá, a gente teve que fazer 5 notificações, eu terminei agora há pouco de fazer todas as notificações necessárias. Do fundamental, a gente não teve nenhum, né, agora, nessa semana, foi do infantil. Então, de 8 grupos, a gente precisou cancelar o atendimento de 6 grupos, alguns com caso suspeito, outros por não ter profissionais para atender essas crianças. Então, a gente precisou cancelar o atendimento, inclusive agora há pouco cancelei outro grupo. Então, eu peço para vocês que qualquer sintoma, por mais que a gente às vezes, né, ache, né, que é uma gripe, que a gente sabe que essa mudança de temperatura, essa época do ano, as crianças ficam resfriadas, claro, ficam, mas a gente está numa pandemia, a gente precisa tomar todos os cuidados, os protocolos precisam ser seguidos, tá? A criança tendo 2 sintomas, sejam eles tosse, febre, 2 deles a gente precisa notificar, febre, dor de garganta, dor no corpo, dor de cabeça, dificuldade para respirar, coriza. Agora entrou um novo sintoma que é a obstrução nasal. Tendo 2 sintomas desse, a gente precisa fazer a notificação. E a notificação, gente, é bem chatinha de fazer. A gente precisa primeiro mandar um e-mail para o Notifica Educação, informar que tem uma criança com sintomas. Em seguida, né? Agora está demorando um pouco mais, porque eles estão com uma demanda bem grande. Penso que é por conta da mudança de temperatura mesmo, que está ocorrendo muito mais crianças com sintomas. Então, está demorando um pouquinho essa resposta, tá? Então, a gente só tem a resposta, às vezes no mesmo dia, outras vezes no outro, e às vezes demora alguns dias, tá? Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência também. Tudo que eu recebo, eu estou repassando nos grupos. Assim que uma professora nos comunica, ou uma família nos comunica, que tem uma criança no grupo com alguns sintomas, a gente logo faz o contato com a família, pergunta quais são os sintomas, o último dia que esteve na escola, quais sintomas, e o dia que iniciou os sintomas, que tudo isso a gente precisa passar. Porque depois que a vigilância responde esse e-mail, a gente precisa responder um formulário do Google Forms com muitas informações, tá? Depois desse formulário, a gente precisa preencher uma planilha com todos os dados de cada criança que teve contato com a outra criança ou com o professor. Então, cada criança daquela, a gente precisa fazer uma planilha.
Só hoje a gente fez 6 planilhas, tá? A gente terminou agora um pouquinho antes de iniciar a reunião. Então, é bem complicado. Então, o que que a gente pede? Qualquer sintoma, seja ele um sintoma, não traga para a escola, tá? A gente pede isso porque a criança já nem pode frequentar com algum sintoma, né? Então, se a criança tá só com uma coriza, não importa, fica em casa, avisa, a gente consegue organizar de uma outra maneira para a criança não tenha, né, prejuízos, né, nesse momento que ela vai ficar em casa, mas, por favor, para que não ocorra ainda mais problemas, a gente precisa que essa criança fique em casa. Então, eu peço para vocês que não tragam, por favor, para a gente evitar esse tipo de coisa, tá? Porque aí acaba que várias crianças, por mais que seja a gripe, gente, que a gente não sabe nesse momento, às vezes parece uma gripe, mas não é. Então, a criança vai precisar ser testada, todos aqueles contatos vão precisar ficar sendo monitorados, então, toda a precaução tem que ser seguida, tá? E todos os protocolos a gente está fazendo, mas a gente precisa também da parceria de vocês, tá? Os horários de entrada e saída, a gente pede também que vocês respeitem, porque o horário da saída tá complicado, tá? A gente não tem uma pessoa que fique somente para a saída, tá? Na entrada a gente tem as pessoas já organizadas para isso, mas na saída a gente não tem uma pessoa que fique nessa saída. Então, às vezes eu não estou conseguindo ficar ali na frente, então a maioria das vezes é os professores que ficam ali até o horário deles. A gente já organizou uma saída para que não ocorra aquela aglomeração no final. A gente organizou ontem no chão separado por turmas, mas como as crianças estão demorando para sair, então acaba que não adianta aquele espaço separado para cada turma. A gente pede para que o primeiro ano saia 10 minutos antes, o segundo ano 5 minutos antes e o terceiro, quarto e quinto no horário. Então, a gente fez essa divisão para diminuir a aglomeração na saída, né? E o infantil a gente já está fazendo por outra entrada e saída. Então, já diminuiu do infantil, né? Que já são 4 turmas por período, 4 grupos. Então, já diminuiu também, mas mesmo assim, está ficando crianças depois do horário. Então, eu peço para vocês essa parceria de vocês, esse comprometimento de vocês para estar pegando no horário combinado, certo? Pode passar, Cris, por favor. Agora eu vou passar para a Cris um pouquinho, depois a gente... deixa eu só falar um pouquinho sobre o novo decreto. A gente recebeu hoje de tarde um novo decreto, tá? Mas como estava nessa função de fazer as notificações, eu não consegui sentar, ler, e a gente decidiu algumas coisas. A gente deu uma lida bem rapidamente, né? Mas a gente precisa, eu sei que a gente tem até o dia 10 de setembro para poder readequar, né, o nosso Plancom às novas regras, tá? Uma das regras, né, que teve alteração foi o espaço, né, o distanciamento. O permitido agora é de 1 a 1,5 metros, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes com vocês agora, se a gente vai conseguir aumentar o número de crianças na sala, porque o refeitório não mudou nada, continua 1,5 metros de distanciamento. Então, como é que a gente vai mudar o número de crianças na sala se o refeitório continua o mesmo, tá? O refeitório, a capacidade agora com 1,5 metros de distanciamento, são em média 37 crianças só. Então, a gente já tem um período inteiro, a manhã inteira de refeições, né, de lanche, de horários de lanche, e a tarde inteira de horário de lanche. Então, a gente precisa sentar, a equipe senta, a gente conversa, estuda sobre aquilo que a gente pode fazer ou não. Se não tiver como a gente fazer esse distanciamento no refeitório, a gente não vai conseguir mudar em nada, tá? Porque não adianta mudar o distanciamento dentro da sala e no refeitório continua 1,5 metros. Então, a gente não consegue aumentar no refeitório. No refeitório, a gente não vai conseguir mudar, tá? Então, a gente precisa sentar, organizar
e depois a gente vai repassar para vocês, tá certo? O que a gente também percebeu lá no decreto foi que a aferição de temperatura fica facultativo. Então, a gente também vai estar conversando e depois vai estar repassando para vocês, tá bom? Então, isso a gente pode repassar em outro momento, tá? Porque a gente tem até o dia 10 de setembro para readequar o Plancom. Boa noite a todos, então agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte pedagógica, né? A gente optou em trazer alguns temas que são necessários nesse momento, mas também estamos trazendo alguns temas de muitas dúvidas dos pais, tá? Então eu vou apresentar aqui, até teve algumas famílias que me procuraram e eu falei, olha, eu peço que participem da reunião hoje à noite para a gente, porque a gente consegue explicar melhor e vamos tirando algumas dúvidas, tá? Então, o primeiro item que nós colocamos aqui é os livros didáticos. Pessoal, desde a primeira reunião do ano, a Gisele tem explicado que os livros didáticos, ele é um programa do governo federal, e os livros didáticos vêm de acordo com o censo escolar feito no ano anterior, tá? Nossa escola não estava em funcionamento no ano anterior. Então, os livros didáticos que nós temos hoje foi o que sobrou das outras escolas, que foram para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação enviou alguns para nós, tá? Então, assim, a gente recebeu vários tipos de livros. O que eu posso dizer é, cada ano, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, a gente precisou fazer uma organização, tá? Então, vou dar um exemplo. O segundo, o quarto e o quinto, qual foi a nossa organização? As professoras têm em sala de aula os livros que vão ser usados no momento presencial. Elas separaram o número total de estudantes. Por que o número total de estudantes? Porque as famílias e as crianças, elas estão indo e vindo com o termo de compromisso. Então, às vezes eles estão no presencial, às vezes eles estão no híbrido, no online. Nós temos crianças que já trocaram a modalidade de ensino 4 vezes nesse período de junho até agora, tá? Então, é complicado a gente não ter o livro presencial aqui, aí a criança vai para o online, depois ela volta sem o livro, e a gente não tem o livro para aquela criança. Então, o livro que está sendo usado no presencial está em sala de aula, tá? Para o segundo, terceiro, quarto e quintos anos. Para o segundo, quarto e quinto, existiu uma sobra de outros livros que nós fizemos o quê? Um kit de material complementar. Como complementar? Exemplo. A professora está trabalhando, vamos pegar o exemplo do quarto ano. A professora está trabalhando lá nos formulários sobre o conteúdo água. A criança fez as atividades do formulário, enviou, que o formulário sim é obrigatório, faz parte da nossa organização pedagógica da nossa escola, mas a criança quer fazer mais algumas coisas, quer continuar com a sua rotina de estudos. Ela pode pegar o livro de ciências, os que estão no online, o kit que a gente enviou lá no livro de ciências, procura lá no sumário conteúdo água, abre lá no conteúdo água e pode ler os textos, fazer as interpretações. Aquele livro é seu, é um material complementar. A prof não vai olhar? Não, a prof não vai olhar. É de livre e espontânea vontade da criança organizar uma rotina de estudos para além do que está sendo oferecido pela escola, tá bom? O que está sendo oferecido pela escola? Formulários, meets e encontro presencial, tá? O terceiro ano trocou de professora. Então, no terceiro ano, a gente tem a professora Janaína, que está repondo a greve dos 2 meses que foram feitos lá em abril e maio. Ela está repondo nos sábados. Então, existe um livro didático, um kit de livros, que está sendo usado aos sábados. E existe livros didáticos em sala de aula que estão sendo usados pela professora Carolina, tá? Que é a atual professora do terceiro ano. No primeiro ano, é uma outra situação. Nós temos 6 turmas de primeiro ano. E nós não recebemos livros para essas 6 turmas de primeiro ano.
Um dos primeiros anos está aqui embaixo, no nosso piso térreo, e os outros primeiros anos no primeiro andar. O que a professora da biblioteca fez? Ela organizou primeiro as turmas que estão aqui embaixo, está esperando uma remessa de livros chegarem para a gente terminar de organizar as próximas turmas, tá? Que é a 11, 12, 13 e a 14, que são lá em cima. Que a gente não tinha para todo mundo, a gente optou em organizar essas aqui de baixo primeiro, tá bom? Que a princípio é para vir esses livros a gente organizar. Esses livros didáticos, a princípio, serão usados em sala de aula pelas professoras. A gente não tem esse kit complementar para os estudantes do primeiro ano, pelo motivo que eu já falei. Nós temos 150 crianças matriculadas no primeiro ano e nós não temos 150 livros de português da APES na escola, tá? Então, a princípio, nós vamos usar em sala de aula esses livros. Se houver uma organização da professora com a sua turma, ela vai estar conversando conosco e entrando em contato com as famílias. Então, a gente pede, assim, ó, paciência para vocês, não é porque a gente não quer, a gente está fazendo um esforço bem grande para oferecer o livro didático, que a gente acredita nessa proposta, mas não tem, tá? Se tivesse, com certeza já estaria com vocês. Então, a gente pede um pouco de paciência e assim que a gente receber mais exemplares, a gente vai estar explicando para vocês, através do grupo de WhatsApp, que é a nossa agenda, como vai funcionar, tá bom? Sobre a realização dos formulários. Tem muitas famílias entrando em contato, falando que é muita coisa, falando diversas coisas. Como que cada escola, esse ensino híbrido, gente, é um desafio para todas as escolas do planeta Terra, tá? Cada escola fez uma organização. Qual é a nossa organização? Encontros presenciais, semana sim, semana não. Alguns grupos a gente conseguiu manter um grupo único. Encontros pelo Meet, porque é a oportunidade que a turma toda tem de estar participando, as crianças que estão no online e as crianças que estão no presencial, e a realização dos formulários. A realização dos formulários são o quê? O conteúdo trabalhado em sala de aula e, além de tudo, o que nós queremos é que seja como funcionava antigamente no presencial, as tarefas de casa, os deveres de casa. Os formulários são isso para nós, os deveres de casa, tá? Então, mas meu filho não consegue fazer, não tem paciência, não gosta. Tem muitas coisas que são difíceis para a gente fazer, a gente entende, tem muitas coisas que a gente gosta, que a gente não gosta. Mesmo em sala de aula, a gente enfrenta isso, tá? Situações de que eles não gostam de fazer. Mas a gente sabe que o processo de aprender nem sempre é gostoso. A gente tem várias estratégias para torná-lo prazeroso, mas nem sempre é. Então, é bem importante que as crianças façam os formulários, eles fazem parte da nossa organização pedagógica. A gente percebeu, assim, uma queda muito grande na realização dos formulários. Existem situações bem pontuais de famílias que as mães são mães solteiras, trabalham até as 9 horas da noite. A gente sempre entra em contato com a família e pergunta para a gente também estar orientando as famílias, tá? A gente tem a possibilidade de tentar imprimir o formulário para ajudar essas famílias, mas assim, gente, a gente prioriza muito a realização dos formulários no formulário. A gente consegue acompanhar a rotina de estudos da criança, a gente construiu uma planilha, todos os professores colocam lá quando a criança fez, os professores olham aquela parte lá de baixo de sugestões ou dúvidas e usam aquilo ali como instrumento para estar elaborando os próximos formulários, tá? Então, para nossa comunicação à distância, os formulários, sem dúvida nenhuma, são o mais adequado. Nós avaliamos isso como o mais adequado para o processo de aprendizagem, para que a gente possa estar propondo aquilo que realmente todas as crianças precisam, tá? Em relação ao uso do... Então, assim, não vai existir deveres, tarefas de casa, fazer em casa, não. O que é o dever do seu filho? Fazer o formulário,
tá? Então, chegou em casa, dá um tempinho, eu quero que meu filho estude todos os dias 15 minutos. Abre o formulário, hoje você vai fazer, todos os dias a mamãe quer que você faça um formulário. É bem importante isso, tá? Primeiro ano precisa de mediação. Sim, precisam de mediação em casa, precisam de mediação com as professoras. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano precisa de mediação. Quarto e quinto tem um pouco mais de autonomia para fazer sozinho, mas precisa também de supervisão, de orientação, tá? Outra coisa que surgiu com uma família essa semana, que é assim, ó, mas os formulários vocês não têm certeza se a criança que está fazendo ou não. Nas atividades impressas também a gente não tem certeza. A gente não tem certeza quando as atividades vão para casa, mesmo que vá um dever no caderno colado para casa, a gente não tem certeza como foi feita aquela mediação, se a criança que fez, se foi a mãe que fez, a gente não tem essa certeza. A gente parte do pressuposto de que aquele foi o momento oportunizado pela escola para que a criança tenha uma rotina de estudos. Se a gente quer que o nosso filho aprenda, a gente vai mediar e instigar ele para fazer, ou no caderno, ou no livro, ou no formulário, não é o instrumento que muda, tá? E a gente tem bastante clareza disso, tá bom? O uso do caderno. Sobre o uso do caderno, principalmente para o primeiro ano, tá vindo muitas questões e muitos questionamentos de que não tem nada no caderno do meu filho, de que meu filho não está fazendo nada na escola. Assim, a nossa proposta da escola é uma proposta de escola da infância. No primeiro ano, nós vamos trabalhar uma transição da criança que estava na educação infantil, independente de pandemia, ou em casa, ou na educação infantil, ou nesse período remoto, para o momento acadêmico que é a escola. Então, não é fazendo atividades de cópia no caderno que a gente vai garantir a aprendizagem e alfabetização das crianças. Eu entrei ali, mas eu quero falar isso dentro do trabalho pedagógico do primeiro ano, tá? Tá tendo bastante questionamentos de como que é a proposta pedagógica do primeiro ano na escola. E assim, o que nós, enquanto educadores, enquanto pessoas que estamos construindo essa proposta de escola da infância, que com certeza é diferente de uma escola de ensino fundamental, tá? Nós entendemos nós trabalhamos com crianças de 4 a 5 anos até crianças de 10, 11 anos. A gente trabalha com infância. Então, como que a gente vê o trabalho pedagógico do primeiro ano? Qual é o nosso foco? Na alfabetização, mas não é uma alfabetização do jeito que nós fomos acostumados. Ba, be, bi, bo, bu, ma, me, mi, mo, mu. Não é assim que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar com uma alfabetização pautada no letramento. O que isso significa? Que nós vamos trabalhar com gêneros textuais. O que é um gênero textual? O cartaz é um gênero textual. A cantiga de uma música é um gênero textual. Um bilhete que a mamãe colou na geladeira, com um bilhete para o papai que a mamãe colou na geladeira. Uma lista de compras. A gente vai trabalhar com situações de texto que estão dentro da nossa vida. Nós não vamos trabalhar com letras soltas, com uma alfabetização mecânica, tá? Vamos trabalhar com reflexões dos princípios da escrita, através do quê? De atividades lúdicas, jogos e brincadeiras, tá? Princípios da escrita vai desde aprender a pegar um lápis na mão, vai desde aprender que a escrita se dá da esquerda para a direita, de aprender que existe um espaçamento entre as palavras. Tudo isso nós vamos trabalhar propondo atividades lúdicas, atrativas e significativas para as crianças, tá? Nossa proposta é pautada no uso da literatura infantil. Uma das nossas atividades permanentes para todos os estudantes da nossa escola é a hora da leitura. A professora lê todos os dias alguma coisa para as crianças, né? Pode ser um cartaz, pode ser uma lista, pode ser um bilhete, pode ser uma notícia, pode ser uma literatura infantil. Todos os dias tem um momento de literatura, de leitura dentro da sala de aula, tá? Não vamos trabalhar com cópias, tá?
Nós não queremos, e nós estamos trabalhando assim na formação com os professores bem árdua, tá? Não trabalhar com cópias e atividades mecânicas, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos num trabalho com atividades lúdicas, significativas, com momentos em que a criança faça reflexões, todas as atividades com esse foco. Reflexão, pensar na matemática e no português. Eu vou pensar nas propostas de português, porque copiar do quadro não tem significado nenhum, pedagogicamente não faz sentido nenhum, tá? Quando a gente tem o registro da nossa rotina do quadro no caderno, é mais para que eles vão se habituando a fazer essa transferência do quadro caderno, mas a nível de alfabetização é pouca coisa que a gente trabalha. Então, o nosso foco é exatamente aqui, ó, reflexão e desenvolvimento do pensamento da criança, matemática e português, situações, problemas, situações da vida, tá? Então, assim, ó, o que a gente quer deixar muito claro para vocês é que, claro que vão surgir dúvidas, né? A maneira como nós fomos alfabetizados foi uma maneira muito diferente do que a gente está querendo propor para os nossos estudantes agora. E vão surgir dúvidas, vão surgir angústias, e a gente convida vocês a acreditarem no nosso trabalho, né? Eu tenho certeza que vocês devem estar comparando com as outras escolas e vendo o quanto a gente muda de semana em semana ali a lista das crianças que vão vir, porque o nosso maior interesse é que os filhos de vocês tenham a maior quantidade de oportunidade de estudo possível e de aprendizagem, tá? Então, às vezes uma semana eu separo os grupos, na outra semana eu junto os grupos, por quê? Porque o quanto mais as crianças estiverem aqui, tendo oportunidade para aprender, para a gente é melhor. Ninguém mais do que o professor, do que a equipe pedagógica da escola, quer que as crianças aprendam. E pode ter certeza que essa maneira tradicional de aprender com babebi bobum nem sempre funciona. Não estou dizendo que não funciona. Funciona em alguns casos, né? Em algumas situações. Mas não é essa a nossa proposta da escola. A gente acredita numa outra coisa, tá? Vou passar agora para a Raquel, que é a nossa orientadora pedagógica, para ela falar de algumas questões. E aí, no final, como a Gisele falou, a gente abre para dúvidas e questionamentos, tá bom? Tá bom, Cris. Obrigada, Cris. Parabéns. Que bela fala. Então, tudo isso que a Cris falou e que a equipe pedagógica, com a Adriane Biondo, né? Depois a Raquel fala no final, então, tá bom? Então, assim, ó, a avaliação do nosso semestre, nós temos uma portaria, né, desde o início da pandemia, que regulamenta a avaliação de todas as escolas da rede, e a nossa avaliação de 2021, ela é semestral, tá? Então, assim, nós vamos ter uma avaliação agora, um parecer descritivo agora, que encerrou o processo da avaliação do primeiro semestre no dia 2 de agosto, tanto que a semana passada a gente cancelou algumas aulas em virtude do colegiado de classe, e a outra avaliação vai ser no final do ano, tá? Então, é um momento diferente, normalmente é bimestre ou trimestre a avaliação do fundamental, mas em virtude da pandemia, a nossa avaliação é semestral, tá? Como vai funcionar a estrutura da nossa avaliação? Eu vou explicar agora, porque no dia 30 vocês poderão estar acessando a avaliação pelo sistema, tá? Que a gente vai explicar tudo, não fiquem preocupados, tá bom? Então, assim, a estrutura da nossa avaliação vai ser um primeiro parágrafo, um primeiro momento da nossa avaliação vai falar do que nós fizemos do período remoto e a transição para o ensino híbrido. Então, é um geral para a escola inteira, o que nós avaliamos e o que nós oportunizamos para as crianças. No segundo momento da nossa avaliação, nós vamos estar colocando os conceitos e conteúdos que foram trabalhados dentro de cada disciplina. Português, matemática, a interdisciplinar, que é ciências, geografia e história, artes visuais para o quarto e para o quinto, e dança para o primeiro, segundo e terceiro, inglês e educação física. Então, vai ter o segundo momento da nossa avaliação, vai estar trazendo o que foi oportunizado para as crianças.
E o último momento vai ser um momento, um parecer individual de cada criança. Como individual, Cris, se o meu filho está só no online, nós vamos avaliar o que o seu filho fez. Então, vai ter situações que nós vamos ter que colocar que a criança realizou os encontros, participou dos encontros pelo Meet, realizou os formulários, tá? Ah, prof, mas como é que eu faço? Eu já avisei na escola que o meu filho não pode participar do encontro pelo Meet porque eu estou trabalhando, ele está em casa sozinho. Quando a gente avisa a escola, você está justificando a falta. Não significa que a gente não tem que avaliar que ele não participou desse momento que foi oportunizado, tá? O que significa é que nós não vamos estar registrando no apoia a falta do seu filho, porque você está justificando a falta dele. Como um atestado médico. O atestado médico, ele não abona a falta, mas ele justifica o porquê faltou, tá? É a mesma situação, é uma regrinha, tá? Então, essa é a estrutura da nossa avaliação. Como que nós vamos fazer para entregar essa avaliação? Ela vai estar disponível no sistema a partir do dia 30 de agosto, mas a gente vai avisar vocês lá no grupo, tá? Os pais vão fazer o acesso pelo sistema, tá bom? Então entra lá no sistema, a Gi agora vai explicar o passo a passo de como entrar no sistema, no SGE, que é lá onde tá as presenças dos filhos de vocês, os conteúdos, tudo é o sistema que organiza a rede municipal de Florianópolis. E que vocês têm acesso também, tá bom? Aí a Gi vai explicar o passo a passo do sistema. Deixa eu só ver aqui. Isso. Só que eu vou sair para a Gi explicar e vou desligar o meu microfone, tá bom? E daí a Gi explica. Já estou apresentando, assim que aparecer aqui para mim e para vocês, podem me avisar quem tiver o microfone aberto, por favor. Ok, gente. Bom, para acessar o relatório do estudante, vocês vão precisar escolher um navegador, né? Digitar lá sge8105.com.br, lá no navegador, entrar em portal do estudante, depois, só um pouquinho, de novo aqui, deixa eu só voltar. No portal do estudante, vocês vão colocar o ano de 2021, se não tiver, o número da matrícula que a gente vai disponibilizar para vocês no grupo, a data de nascimento, que essa vai ser a senha, então a gente vai disponibilizar para vocês a matrícula do estudante, tá? Para vocês colocarem ali, e a data de nascimento vai ser a senha. A gente vai disponibilizar no grupo um relatório com o nome de todos os estudantes e ao lado o número da matrícula. E para acessar é somente com a data de nascimento, tá? E aí clica em pesquisar. Isso eu vou colocar também no grupo para vocês depois, mas só para a gente fazer o passo a passo aqui. Depois vocês vão clicar no ensino fundamental, aí tem a turma, né? Aqui é só um exemplo da turma 11, que é a primeira turma. Vai clicar na turma da criança. E depois, ali vocês vão em meu boletim escolar. Clicando ali, vocês vão ter acesso à avaliação da criança, tá? Do relatório desse semestre.
E para aproveitar que a gente já está expondo aqui para vocês, vocês podem ter acesso ao atestado de frequência da criança, sem precisar vir até a escola para ter este atestado, tá? Muitos de vocês precisam para recarregar o passe, para qualquer outro fim, então vocês podem clicar aqui e vocês vão ter o atestado de frequência, tá? É uma forma mais rápida, né? Às vezes vocês não precisam imprimir, só precisa dele no celular, então facilita para vocês também, tá? Então, agora, a Raquel, isso a gente vai estar disponibilizando para vocês lá no grupo, tá? A Raquel vai conversar um pouquinho com vocês. Pode falar, Raquel, eu vou fechar o meu aqui para não atrapalhar. Tá certo. Boa noite, pessoal, eu sou a Raquel, orientadora, sejam bem-vindos. Então, vou falar um pouquinho de tudo isso que está interligado ao pedagógico, que é a presença da criança, a participação da criança, da família com a escola, com conhecimento. Então, tem uma coisa chamada busca ativa, que é uma procura pelas crianças e famílias que não mantêm um vínculo com a escola. Estão numa matrícula, estão no Sistema de Gerenciamento da Educação, que é o SGE, mas não participam da aula ativa, do online, ou dos formulários, ou dos meets, e mesmo no presencial, do qual assinaram um termo que viriam para o presencial. Foi dada essa opção também, devido à pandemia. Todas as falas da Cris me contemplam, da direção, estamos numa pandemia, há 1 ano e meio, o mundo todo, e cada vez mais vamos nos adaptando. Todos os professores e famílias, tenho certeza, que estão num grande desafio. A escola tem uma coordenação pedagógica, do ensino fundamental ao infantil, tem 700 estudantes aproximadamente, não é pequena não, são 700 histórias de vida, incluindo a nós servidores. A busca ativa, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, são órgãos, entidades que regulam os direitos e deveres dos cidadãos. Então, é um dever, é um direito da criança, dos 4 aos 17, perante a lei, participar, estar incluído, matriculado, participando, frequentando a educação pública gratuita e para todos. E quando não participam, nós da escola, nós temos dever de notificar aos órgãos, entidades, que essa família, essa criança, elas não está usufruindo do direito que ela tem, e a família, a sociedade, a escola, o governo tem um dever com esse cidadão. Infelizmente, precisamos ter que dizer que é um direito, que é um dever e que tem uma punição. Porque o aviso por infrequência é judicializar a não frequência. Então, quando a gente não faz um formulário, quando a gente não participa do Meet, ou quando a gente não vai no presencial, a gente precisa dizer um motivo, a justificativa. Porque tem várias, eu entendo isso, famílias. E lá na secretaria também tem uma pasta, também tem funcionários, é só ligar, meu filho está doente, está de atestado. Então, é difícil para os professores tanto controlarem uma frequência, uma presença, uma participação, quanto para a família também, às vezes, eu sei que é. Mas, de toda forma, chegamos no momento que estamos no presencial, sim, e esse presencial faz toda a diferença para a aprendizagem das crianças. E mesmo no presencial, minha preocupação como orientadora é que existem muitas faltas. Então, se eu digo que eu vou no presencial, que eu tenho a condição de ir ao presencial, por que eu não estou indo? A gente precisa dessa justificativa. Tem o WhatsApp da escola, tem um canal de comunicação, a tecnologia ajuda, né? Infelizmente, de quase 300 famílias, aqui não tem 60. É algo preocupante. Escola e família juntos, sim, apesar da pandemia, a gente já vinha observando esse fenômeno que a escola não está presente, mas nós precisamos ter muita paciência nesse momento. Eu não vou fazer nenhum aviso por infrequência se eu não tiver certeza que essa família teve condição ao acesso à educação e ao conhecimento. Ela precisa também ter condição ao acesso.
Se ela não tem internet, se ela não tem como, se a vida social, se a questão econômica, se a questão de manejo não dá condição, é bem complicado. Porque não é só dizer que a criança não está frequentando e fazer um aviso. Como que recupera essa família, essa criança, esse aprendizado? É como que universaliza, então, a matrícula, o direito à educação, ao acesso, à permanência e ao aprendizado? São questões que eu gostaria de deixar para vocês. Não é simplesmente fazer um apoia, mas qual o direito, de fato, à educação pública gratuita para todos? A escola tem a Adriane Biondi, tem a Cris, tem a Renata, tem a Gisele, tem essa Raquel, tem todos os professores, tem toda a equipe de merenda, de auxiliares de serviços gerais, que está arduamente lutando para fazer um trabalho de qualidade, no sentido de ser humano, de se adaptar. Eu não tenho dúvida disso. Mas são questões que a gente precisa conversar. Então, eu vou dizer para vocês cada vez mais, nós vamos fazer a buscativa, no intuito de saber o que está acontecendo, porque não tem um vínculo com a educação, com o conhecimento. Vamos precisar notificar. Neste meio tempo, pode ter falhas? Pode, nós vamos errar sim, vamos acertar. Mas nós precisamos estar junto na escola da infância e dizer que a gente tenha calma, tenha paciência, isso tudo vai passar. E que essencial é a vida. Uma boa noite essa. E a gente está aqui para responder, né? Essa é um começo de conversa, né? E a gente está aqui para responder todas as dúvidas. E algumas dúvidas a gente não vai responder. Uma boa noite. Então, pessoal, agora quem tiver alguma dúvida que queira falar, eu prefiro que pergunte, abra o microfone, pergunte, abra a câmera, tá? É mais fácil a gente conversar assim, tá? A Lidiane, eu vi que foi a primeira a levantar a mão. Pode falar, Lidiane. Lidiane, pode abrir teu Só um microfone. minutinho, tá? Que eu me perdi aqui no celular. Desculpe. Tudo bem? Boa noite. Primeiro eu quero agradecer assim, a solicitude. A Cris é muito querida, sempre me responde as minhas dúvidas, né? Eu sou uma mãe muito ativa e presente na vida das minhas filhas. E me preocupo, sim, né, com a alfabetização. Desde o início da pandemia, eu e a Júlia, que é a irmã mais velha da Isis, a gente sempre teve comprando aqueles livrinhos, aquelas atividades que a gente pode, a gente tem esse tempo, né, para estar presente nessa vida de alfabetização da pequena. Mas realmente eu li as outras preocupações dos pais e eu estou do lado deles, né, porque é pouco. Eu vejo aquelas atividades ali, eu acho pouco. Se tu não tá do lado, não desenvolve. A minha filha tem um bloqueio com online, sabe? Ela não consegue ler, às vezes ela começa a chorar, ela fica ansiosa, porque ela tem, às vezes, assim, mãe, tu tá trabalhando, tô toda hora te perguntando coisa, né? Porque eu trabalho num home office também, como corretora de imóveis, né? E, então, é bem difícil, essa vida do online, porque é tudo muito novo, né? Então, tem que ter, sim, eu acho que atividades, livros, isso não vai, só vai ajudá-los, se tiver mais atividades, né? Eu sei que a metodologia é outra, mas vai ajudar, porque a escrita, tem gente que memoriza no escrever, né? Eu sou assim, pelo menos. Se eu escrevo, eu memorizo. Se eu não escrevo, eu não tenho uma concentração em apenas ler algo na internet, por exemplo, sabe? Eu copio, né, num curso, alguma coisa que eu faço, eu escrevo e eu memorizo. Tem crianças que são assim, né? Ou tem déficit de atenção também, né? Então, é caso a caso, eu acho que vocês realmente estão no caminho certo, né? Caso a caso, conversar com os pais, ver a dificuldade deles e tentar solucionar, que o desejo de todos é a alfabetização, né? E a escola é linda, maravilhosa, tem tudo para dar muito certo, né? Com alguns ajustes ali, que a gente sabe que vocês também estão na luta, né? Mas eu desejo tudo de bom, assim, para vocês e para nossos pequenos, né? Tá bom?
Obrigada, Lidiane. Sim, a gente também, no momento que a gente está vivendo hoje, que não é um momento atípico, um momento que ninguém nunca viveu, né? Tanto as famílias quanto os professores, profissionais, é um momento único, né? O ano passado a gente estava em pandemia, continua em pandemia, mas o ano passado a gente não teve o híbrido, a gente teve somente o online, que já foi muito difícil. E agora, com esse ensino híbrido, que tem crianças ainda que continuam no remoto, fica mais difícil. A gente não vai dizer que vai ter crianças, todas as crianças vão ser alfabetizadas, porque nem no ensino somente presencial as crianças se alfabetizam no primeiro ano, gente. A gente tem 3 anos para alfabetizar a criança. É até o terceiro ano que se dá a alfabetização. Não é no primeiro ano e ainda no ano com pandemia que a criança, em um mês, ela vem 2 semanas ou 3, é que ela vai ser alfabetizada. A gente precisa ter paciência, a gente precisa ter uma parceria com a escola, sim. Claro, é difícil, é muito difícil. Eu tenho uma criança também, a minha filha é do primeiro ano, eu sou professora e eu não consegui sozinha alfabetizar a minha filha, ela também está em processo de alfabetização. Então, não adianta vocês ficarem com essa ansiedade. Claro que bom, tem criança que tem mais facilidade, que conseguiu até durante o ano passado ser alfabetizada, que eu sei que teve mães que conseguiram alfabetizar em casa com a ajuda de um, com a ajuda de outro, conseguiu. Que bom, a gente fica muito feliz por isso e a gente, nossa, quando vê uma criança do primeiro ano já lendo, já escrevendo, a gente fica super feliz. Claro, é ótimo isso, mas a gente sabe que o momento que a gente está vivendo hoje é mais difícil. E que bom que as crianças estão aqui para aprender, porque muitas crianças não, né? Muitas crianças não tiveram essa oportunidade, ou muitas famílias, né? Ou muitas crianças estão sem algumas pessoas da família por conta das perdas. Então, gente, não é um momento ideal, ou outra palavra que eu possa me referir a esse momento, é um momento normal de desenvolvimento da criança. Todas as crianças estão passando por alguma coisa, né? Por conta dessa pandemia, seja uma ansiedade, seja um medo, tudo isso, gente, a gente tem inúmeros sentimentos e preocupações na cabecinha de todas essas crianças. Não está sendo fácil nem para os professores que nunca viveram isso e estão tendo que se reinventar a cada instante, né? E para as crianças também é tudo novo, né? Imagina crianças do primeiro ano, que o ano passado nem frequentaram as creches, né? Imaginem só, não está sendo fácil, com certeza, né? Então, eu peço um pouco de paciência para vocês. Tudo que a gente faz é pautado nos documentos da rede, nada é feito da cabeça da gente. A nossa proposta pedagógica foi construída com a parceria da DEF, que é a Diretoria de Ensino Fundamental. A proposta não saiu só da cabeça de uma pessoa, foi toda uma equipe construindo junto, tá? Pesquisando, foi um ano inteiro e sempre a gente está se reportando a essa proposta pedagógica, aos estudos. Todas nós aqui temos capacitação, todas nós temos capacidade de fazer o que a gente está fazendo aqui. A escola é nova, com certeza. Tem coisas que precisam melhorar? Sim, como todas as escolas precisam. Entende? Mas tudo que a gente faz aqui é muito bem pensado. Todas as semanas a gente se reúne, a equipe pedagógica se reúne, a gente conversa com os professores, a gente faz reunião pedagógica com eles, a gente consegue momentos com eles para a gente estar sempre qualificando esse trabalho, tá? Nada é feito tirando da cabeça, sem ser pautado em nenhum documento, tá? Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos quanto a isso e que não se preocupem que não é obrigatório a criança ser alfabetizada no primeiro ano, tá? A gente tem até o terceiro ano para fazer essa alfabetização. E aí as crianças que estão lá no terceiro ano, claro, as crianças que estão no terceiro ano não tiveram um segundo presencial ano passado. Claro, não tiveram, mas pensem que elas estão aqui esse ano. Que bom que estão, né? A gente tem que ficar feliz por isso também, porque
aconteceram tantas perdas e continuam acontecendo, que a gente tem que ficar feliz por isso também. Não só por a criança ter que saber escrever, ler e escrever, né? E aquilo que é mecânico, como até a Lidiane falou, sobre memorizar, né? Isso também, eu digo que memorizar não é a alfabetização é muito além disso, né? A criança precisa ter a compreensão da leitura, da escrita, ela precisa não só decorar, né? Decorar não é um desenvolvimento bom para a criança, né? Desenvolver, memorizar é mecânico, é uma forma mecânica, né? Ela precisa ter a compreensão da leitura e escrita, e isso é muito feito aqui, né? Com as professoras, a gente está sempre qualificando esse trabalho para que haja esse aprendizado, né? Então, a gente preza muito por isso, e eu quero que vocês fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? A Cristiane, eu acho que foi a segunda a levantar a mão, se eu não me engano. Pode falar, Cristiane. Boa noite. Bom, eu queria, na verdade, assim, eu tenho até uma pergunta, mas eu queria também fazer um depoimento, principalmente para os pais aí, que eu estou vendo no chat, que estão bem angustiados, né? Eu tenho 2 filhos na escola, tá? Tenho um que está no 3º ano, o Bruno. Ele fez o 1º ano antes da pandemia, o 2º ano totalmente online, né? Ele estava numa escola particular no ano passado. Nós trocamos para a pública no meio da pandemia e agora ele está no 3º ano no sistema híbrido, né? Ele tem ido para a escola uma semana sim, outra não. O Bruno também não se alfabetizou no 1º ano e não tinha pandemia, né? Então, assim, é normal não se alfabetizar no 1º ano, né? Eu lembro, assim, quando veio as férias do 1º ano e eu insistia para ele ler livro comigo e ele dizia, não sei ler, eu não sei ler. Eu dizia, ih, meu Deus do céu, esse guri vai aprender a ler no 3º ano, pensava, né? E em março de 2020, quando a gente entrou em lockdown, que eu comecei a participar das atividades com ele estava lendo. Então, assim, às vezes, até nas férias, a criança parece que vai fazendo aí algumas, né, construções e vai. Quando eu vi, ele estava lendo. Então, a gente passar essa ansiedade para a criança e achar que se ela tiver muito dever no caderno, ou se a professora passar um monte de letrinha para ela copiar, não é isso que vai fazer a criança entender o significado das palavras, entender que as letras representam sons, né? E eu falo isso não só como mãe, eu sou professora universitária, eu trabalho no curso de letras na UFSC, eu formo professor de língua portuguesa, então eu posso dar uma garantia para vocês de que o que foi falado aqui é o que faz sentido mesmo, é assim que as crianças aprendem significativamente, né? Então, tentem confiar mais na escola, confiar na proposta que as professoras estão fazendo, né? Porque não é dando 1001 tarefas para a criança que ela vai se alfabetizar. E também queria dizer para vocês que, por exemplo, lá com os nossos estudantes da UFSC, o que a gente tem conversado com eles, que serão os futuros professores de língua portuguesa das escolas públicas, né, que eles vão ter a geração Covid e que essas crianças vão ter ali uma característica de terem aprendido num outro tempo, de uma outra forma, e é isso aí, o mundo está assim, né, então não adianta a gente querer que as crianças aprendam como se não tivesse acontecendo nada, porque está acontecendo uma pandemia que é muito grave, é muito séria, e ela está afetando a vida de todo mundo de diferentes formas, né? Então, é mais nesse sentido. E também dizer para vocês que eu sou membro da PP, né, e que se precisarem contar com o apoio dessas famílias que representam vocês na PP, podem contar com a gente, né? E só a minha pergunta, assim, final, né, se a gente precisar, por exemplo, marcar uma reunião com a professora, como que a gente faz, qual é o procedimento, a quem a gente se dirige primeiro, né, depois da gente ler a avaliação, é só essa minha pergunta, tá? E obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada, Cristiane, obrigado mesmo, complementou a nossa fala, né, é isso mesmo que tu falas, para a aprendizagem ser significativa, ela precisa mesmo de tudo isso que a gente está fazendo, e a quantidade não é qualidade, gente, não adianta, por mais que algumas pessoas falem que são poucas atividades, tá? Não são, gente, não adianta querer encher a criança de atividade, aquilo vai ficar cansativo para a criança, tá? A criança acaba perdendo o estímulo, tá? E não é na quantidade que vai ter a qualidade, não é assim.
Vocês podem ter toda certeza. E a gente não está querendo colocar a culpa na pandemia, como algumas mães estão falando ali no chat. A gente não está querendo colocar a culpa na pandemia por falta de atividade. Pelo contrário, tá? Existe uma pandemia, sim, ela está acontecendo. Eu não sei, né, se vocês não assistem ou não acompanham tudo que está acontecendo, né? Mas a gente está numa pandemia, sim, e tem muitas famílias que ainda reclamam de muita atividade, então a gente não consegue, né, saber o que realmente umas reclamam que tem muitas, outras reclamam que tem poucas, então, né, a gente vai ter que encontrar um meio termo para poder satisfazer todo mundo, né? Mas lembrando que as crianças é que são o nosso foco aqui, tá? Eu acho que a Andressa... E sobre a minha pergunta, Gisele, se a gente quiser marcar uma reunião com a professora, sim. como que faz? Tá, então, Cristiane, vocês podem mandar no WhatsApp da escola, que as meninas da secretaria passam o número de contato de vocês para a Raquel, e a Raquel agenda com vocês no dia da hora atividade da professora, tá? Para estar conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Ô, Gisele. Oi. Só antes da mãe Andressa falar, só para esclarecer algumas coisinhas, algumas perguntas também, reforçando, quando a gente coloca que o nosso trabalho está pautado mais na questão lúdica e não de exercícios mecânicos, isso não significa que a gente não esteja trabalhando com alfabetização e que eles não façam, que eles não escrevam, né? O que a gente quer dizer é que a gente não vai encher as crianças com atividade xerocada e cheia de coisas que as crianças não estão ainda alfabetizadas, né? Então, a gente vai refletir em cima de como se constrói a escrita. E não é com a escrita, com cópia, que eles vão entender isso, tá? E quando a gente fala no lúdico, a gente pode usar jogos, e nós recebemos muitos jogos, a gente já tem. Então, o planejamento, a pessoa vai planejar, ela pode estudar alguma coisa bem específica com algum jogo, que é lúdico, a criança vai brincar e vai aprender. Então, assim, o mesmo não é sem intenção, né? A gente tem uma intencionalidade em toda brincadeira. É planejada, tem aquele momento do jogo, do brincar, ou numa atividade que não seja simplesmente a cópia, porque isso não vai fazer com que a criança se alfabetize mais rápido, né? E é o estímulo, então a gente vai estar estimulando com a literatura infantil, com o jogo, com o brincar, e o nosso foco é em cima da alfabetização e do pensamento matemático, né? A gente precisa, às vezes a criança, através de um desenho, ela representa uma situação de problema. A gente está aplicando agora no primeiro ano um diagnóstico que a gente elaborou, para a gente ver como é que está essa criança. Depois, a gente enviou para as famílias, né, do segundo ao quinto ano online. Agora a gente está fazendo um com as crianças no presencial. Mas no final do ano a gente vai aplicar o mesmo diagnóstico, tá? Então a gente tem uma intenção, sim, mesmo sendo, mas com o lúdico, né? A gente quer o menos possível aquela coisa mecânica, cansativa para a criança. É nesse sentido, mas a gente tem, sim, a preocupação na alfabetização e na leitura com compreensão através dos gêneros, e a criança tem que compreender através de uma imagem, ela pode estar lendo aquilo, compreendendo. Então, é nesse sentido, tá, gente? Não se preocupe que é porque às vezes as pessoas perguntam e querem atividade xerocada e acham que esse trabalho de escrita mecânica vai resolver. Não. E existem, então, os 10 princípios que a gente trabalha com os professores que tem que ser trabalhado para que haja apropriação do sistema de escrita, que ele não é fácil de ser entendido. E aí tem que fazer atividade em cima desses princípios para a criança refletir e entender o que ela está fazendo. Então, é nesse sentido, tá, gente? Para contribuir para tentar que as famílias se acalmam, né? E eu acredito, assim, que até o final do ano, a maioria das crianças, elas vão estar bem, se não lendo, já bem no processo, que é como a Cristiane falou, daqui a pouquinho vai. Mas para dar aquele insight, para ele começar a escrever, a gente tem que fazer muitas atividades de reflexão, né? Muitas atividades, então, às vezes a gente trabalha com situações, problemas através do desenho. Eles vão representar determinada situação através de um desenho, né? Então, não é a conta em si, na matemática, mas é o pensamento da criança. E é nesse sentido, então, que o nosso trabalho está sendo encaminhado, feito com as crianças. Ok? Obrigado, Adri.
Raquel quer falar um pouquinho antes da Andressa, que levantou a mão também. Sim, é porque são questões muito profundas falar sobre a pedagogia. Nós estudamos muito, né, Cristiane, todas as pessoas profissionais da área da pedagogia, para numa reunião de pais abarcar tanta coisa profunda. Mas o mais importante é que essa leitura escrita, o movimento, a dança, a educação física tenha um sentido maior para a vida, para o desenvolvimento do ser humano integral, para que as crianças, nossos estudantes e crianças, sejam pessoas que façam um mundo melhor, que consigam pensar talvez diferente do que pensamos. E não é numa reunião que a gente vai dar conta disso, né? Mas esse é um começo. Que bom que estamos pensando sobre isso, né? Era isso, Gi. Isso mesmo, Raquel. Andressa. Oi, boa noite. Na realidade, não é algum questionamento de pergunta, mas é em relação a isso, assim, que eu também, enquanto mãe, né, vivo a angústia, eu também, né, a minha filha está no primeiro ano, da relação com a alfabetização, mas a minha maior angústia é a questão da socialização mesmo, sabe? Para mim, o momento da minha filha aí, ela resgatar as relações, porque ela ficou durante o período praticamente de um ano convivendo só conosco. Então, eu acredito que para ela poder se alfabetizar, ela tem que ter esse resgate de relação. E eu acho que seria uma das maiores preocupações nossas enquanto pais, o resgate de um ambiente onde eles acabaram de ser inseridos nesse espaço novo, todos vieram de outros espaços. Então, eu acredito que aqui, que nós temos em mente que tem vários resgates que tem que ocorrer antes que eles aprendam uma letra, porque, né, eles não têm que aprender uma letra, eles têm que aprender o conjunto todo. Então, a gente fazer com que eles decorem, encher eles de atividade, a gente não vai estar proporcionando uma aprendizagem para os nossos filhos. Nossos filhos, quando chegarem numa etapa de dedicação de ensino, eles não vão ter mais vontade de aprender, porque a gente, enquanto família, hoje está cobrando deles algo que não é legal. Então, eu acredito que a gente tem que deixá-los ser criança, pois eles são crianças ainda, em fase de processo de aprender a ler, a escrever. Então, a gente sabe que é muita coisa para a gente cobrar de crianças. Se nós não damos contas, né, damos conta enquanto adulto de relacionar tudo isso com eles. Então, eu acho que a gente, enquanto pai, tem que refletir um pouquinho do que a gente está cobrando do nosso filho, né? Então, era mais uma reflexão nesse sentido, que eu quero que a minha filha tenha boas relações e, a partir dessas relações, ela aprenda. Porque o aprender dela não é só letra, escrita, isso vai ser uma consequência do diário dela com os profissionais, que, por sinal, ela tem me trazido muita coisa, muita informação, ela comenta, ela tá gostando, então a semana que ela vai para a escola é uma semana, assim, que ela vem cheia de novidade. Tristeza dela, quinta-feira, que é o último dia. Então, eu acho que é o que está nos trazendo enquanto família. A gente está bem satisfeito com a escola, com a organização. Nós somos muito bem atendidos pela pedagoga, a Cris, né? Que quando a gente tem alguma dúvida, alguma demanda particular, pelas meninas da secretaria também, né? Dentro das possibilidades, sempre fomos muito bem atendidos. Agradecemos a atenção, tá, gente? Uma boa noite a todos. Obrigado. E uma boa restinho de semana para a gente. Obrigada, Andressa, é isso aí. Realmente a socialização, né, nesse momento que a gente vive, é essencial, né, para crianças que ficaram mais de um ano trancadas em casa, sem poder socializar, até eles estão, né, um pouco com dificuldade de fazer essa socialização nesse início, né, nesse retorno, é mais difícil. Tudo isso ainda tem que aliviar para poder eles também conseguirem ter, né, esse desenvolvimento da aprendizagem, né? Tudo é devagar, né, gente? A gente precisa desse tempo deles também, né? Não a gente fazer uma enxurrada de coisas para cima deles com crianças de 6, 7 anos, né? A gente precisa tomar todo o cuidado quanto a isso também. Eles vão ter o tempo que eles vão ter muitas atividades para fazer realmente. Tudo isso tem o seu tempo realmente, né? Eu acho que alguém perguntou sobre a segurança. Não sei se vocês repararam, mas a gente fechou os portões
do estacionamento, né? Porque tinha muito acesso de famílias ali pelo portão. Aí a gente estava sem controle de quem entrava e saía nesses portões, né, laterais. Então, a gente comprou cadeado, fechou os 2 portões, tá? E deixamos o portão aberto para o tempo dos funcionários entrarem. Dá um certo tempo, a gente fecha, abre na hora do almoço, na hora da saída, entrada, né? Para poder ter o acesso, mas o acesso mesmo é somente pelo portão da frente. Vigilante, a gente já falou com a prefeitura já sabe que a gente não tem, e seremos a primeira escola a ter a contratação do vigilante, porque teve uma troca de empresa, né? Quem ganhou a licitação foi uma nova empresa, antes era Cronos, então está tendo toda uma mudança, e nós seremos a primeira escola a ter o vigilante, né? Assim que sair a licitação para nova contratação, tá? Inclusive, a própria empresa de vigilância já esteve aqui fazendo uma visita essa semana aqui na escola. Essa semana mesmo vão instalar mais câmeras, ainda eu fiz a solicitação que eles instalassem uma câmera bem na frente do interfone, para que a gente tenha visão de quem está ali apertando, pedindo para entrar, né? Porque fica ruim a gente só ouvir a pessoa falar e a gente não saber quem é, e com o tempo a gente vai conhecendo as famílias, né? Vai vendo que a gente conhece realmente, a gente vai abrindo o portão. O portão só está sendo aberto, só está ficando aberto no momento de entrada e saída, tá? Então, melhorou e muito, tá? A segurança da escola, com certeza, não é o ideal, mas a gente não tem o que fazer além disso, a não ser aguardar a contratação desse vigilante, né? Para que ele fique ali integralmente, né? Uma equipe, na verdade, né? Porque daí teria outros vigilantes, não um só, tá? Então, eu peço que vocês também, né, nos ajude quanto a isso, porque a gente percebe que não só a gente precisa fazer esse trabalho, mas como vocês, pais que estão passando ali, também possam nos ajudar quanto a isso, né? Às vezes passa, mas não fecha, aí a gente tem que pedir, chamar para fechar, ou ter que ir até lá na frente para poder fechar. Então, eu peço que vocês também cuidem disso, né, para poder facilitar e proteger também, que não é só nós, os seus filhos estão aqui também, então a gente pede para vocês tomarem esse cuidado também, e toda vez que precisar, a gente até percebeu, a gente precisou até comprar outro cadeado para colocar no portão da frente, porque mesmo ele sendo eletrônico, as pessoas, para não tocar o interfone, estavam abrindo por baixo para entrar sem a gente perceber. Até isso aconteceu. Então, são quem? São as famílias, né? Então, isso também precisa sair de vocês. A gente precisa da parceria de vocês também, tá? Andressa, quer falar, Andressa? Tá com a mão levantada? Eu, Lidiane. A Andressa também tá. Não sei se ela esqueceu de tirar. Pode falar, Lidiane. Só complementando a parte da segurança, Gisele. Eu liguei para... O meu namorado, ele é tenente aqui da brigada, e conversei com ele, né, sobre a situação da escola. Ele sugeriu que os pais, para ajudar a escola, fizessem uma reclamação na ouvidoria do site da prefeitura, solicitando, sim, a presença de um segurança ou vigia, que seja, né, porque é direito da criança estar protegida. Nós saímos para trabalhar e deixamos nossos filhos aí. E se entra um ladrão, um maluco, um serial killer, como tantas vezes já aconteceu no Rio Grande do Sul, pode acontecer em Santa Catarina, as pessoas estão mais perturbadas hoje com essa pandemia, né? Então, a segurança de vocês, professoras, das mulheres, são mulheres que estão ali, né? Não queremos dizer que são fracas, nós somos fortes, né? Só que é necessário, sim, a presença de um profissional, né? Então, eu fiz essa reclamação na ouvidoria, a gente ganha lá um protocolo, e se tu me permitir, né, falar com as mães para que façam a mesma coisa para ajudar vocês a ter essa atenção do prefeito, ou do secretário que seja, né, da educação, que sim, botar um segurança aí na escola. Tá?
É só isso, eu não falo mais. Boa noite. Sim, eu já fiz diretamente essa solicitação para o secretário, ele já sabe disso, né? Quero que vocês fiquem tranquilos quanto a isso, porque já foi feita essa solicitação, até a resposta que eu tive foi essa que eu dei para vocês. Então, quero que vocês fiquem tranquilos, inclusive até a Guarda Municipal está fazendo ronda aqui também, tá? Então, eu acho que foi até uma mãe que fez essa solicitação ali na frente da Escola Erundina. Então, eles estão vindo todos os dias aqui, inclusive de manhã, ficando ali na frente, tá? E não tem mais o que fazer, realmente, né? A gente já fez a solicitação, agora é aguardar mesmo, né? Nem todas as coisas que a gente necessita são resolvidas no mesmo momento, né? É uma escola nova, é uma estrutura nova, então tudo tem o seu tempo, seu momento, então a gente já fez a solicitação e a solicitação vai ser atendida sim. Eu quero que vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Era uma preocupação de toda a comunidade, não só de vocês, né? De toda a comunidade escolar. Eu acho que, não sei se tem alguma dúvida, se eu passei por ali, se alguém quiser falar, pode falar. Sim, Gisele, eu coloquei ali no chat, vocês falaram que estão trancando o portão ali do estacionamento. A minha pergunta é em relação à vaga para pessoa com deficiência, se a gente vai poder continuar utilizando essa vaga, ou se agora o portão vai ficar permanentemente fechado, assim, se vocês pensaram a esse respeito. Ô, Cristiane, a gente está deixando aberto nas entradas e saídas, né? Justamente porque eu lembro que tu falou sobre isso, né? A vaga para deficientes fica ali em aberto, mas a gente prioriza ali, claro, essa vaga fica em aberto, mas a gente prioriza e pede a compreensão de vocês também para o uso somente dos profissionais, a não ser nesses casos, né, específicos, né, que tem a vaga para deficientes, porque, gente, o estacionamento não é grande, não comporta todos os carros dos funcionários, então os professores acabam chegando, não tem lugar para estacionar, se todos fossem estacionar ali, não tem lugar para todo mundo, acabam se atrasando para poder entrar, porque aí tem que fazer toda uma volta para poder achar um lugar para estacionar, então a gente pede que vocês priorizem, sim, o estacionamento para os funcionários da escola, para não ocorrer de acabar eles ficando sem lugar e acaba atrasando tudo, né? Principalmente os professores do fundamental, que não tem outra pessoa para ficar no lugar deles no início das aulas, né? Então, esse já foi colocado no grupo dos professores para que essa vaga não seja ocupada, a vaga de deficientes é somente para deficientes, então, para a gente respeitar realmente, tá? Fica tranquila. Isso eu pensei logo na hora que a gente pediu para fechar e deixar aberto nos momentos de entrada e saída, tá? Jana, pode falar? Hoje, só para lembrar os pais que não têm internet, a escola disponibiliza o chip de celular. Ah, sim, a gente tem um chip que foi fornecido pela prefeitura, tá? Então, quem ainda não pegou e tiver interesse, né, um chip somente de internet, né, de dados móveis, para a criança poder realizar as atividades online, tá? Eu acho que eu vi também uma pergunta sobre as sextas-feiras, né, as aulas online de sexta-feira. Enquanto a gente tiver o atendimento híbrido, a gente vai continuar com esse modelo, né, de sexta-feira, né, porque a gente optou por quê, gente? A gente vê também que outras escolas optaram como uma semana presencial, uma semana online, às vezes uma semana só presencial e 2 online, para poder atender todos. Porque tem as crianças que ficam somente no remoto. Se a gente fizer de segunda a sexta presencial, na outra semana tem que ser online, né? Mas a professora regente está todas as semanas aqui na sala, aqui na escola. Como é que ela vai atender quem está online? Em que momento ela vai atender? A gente tem que pensar em todos e não só naqueles que estão vindo no presencial. Então, é preciso sim a professora ter essa sexta-feira, porque senão a gente vai ter que fazer também do modelo de outras escolas.
uma semana presencial e 2 online, para poder atender tanto as crianças que estão vindo no presencial, quanto as crianças que estão somente no remoto, tá? Então, é preciso fazer, a gente pensou que ficaria, sim, melhor, né? Por conta das crianças que também estão online, tem esse direito também de ter a interação das professoras e também dos colegas de sala, né? Então, a gente precisou fazer, sim, e foi a melhor maneira. Eu acho que ficou muito melhor que se fosse uma semana presencial e 2 online, né? Para poder atender todos, tá bom? Porque seria daí, para atender os 2 grupos, o grupo A e B, seria uma semana online, uma semana presencial, a outra teria que ser online para todos, né? Então fica mais difícil. Então, penso que dessa maneira, dessa forma que a gente está fazendo, eu acho que está acessível para todos, tá? Então, enquanto tiver a pandemia, a gente vai precisar fazer deste modo, tá? Tem alguma outra pergunta, a gente pode falar, pode ser que eu tenha passado por conta de que eu estou respondendo as outras perguntas, e aí não tem como eu resgatar aqui. Se alguém quiser abrir o microfone e perguntar. Ninguém mais? Não? Tem uma pergunta no chat, Gisele, de uma mãe agora. Da Desirê. Então, como a Desirê, né? Eu só não entendi uma coisa: se o aluno vai todos os dias para a escola, porque ele tem que fazer as tarefas remotas? Não seria mais fácil um livro para ser feito as tarefas, até mesmo seria melhor. Então, como a Cris já explicou anteriormente, não sei se você estava desde o início, mas ela explicou que esses formulários, até ela já colocou várias vezes no grupo, que esses formulários são feitos para todos, não somente para aqueles que estão online. E muitas pessoas também perguntaram sobre a tarefa, né? Que não vai no caderno, a criança não leva a tarefa, mas essas atividades são semanais e como se fosse também uma tarefa, né? Imaginem se eles tivessem que fazer todos os formulários, mais o que eles fazem na escola e ainda levar a tarefa. Eu acho que ficaria muito pesado para eles, né? A gente tem que pensar também em não sobrecarregar essas crianças. Então, o livro, ela também já explicou sobre o livro, Desirê. Você estava desde o início? Pode abrir o microfone, Desirê. Tá melhor. Ah, sim. Então, ela já falou sobre o livro. Se você quiser, também a gente disponibiliza a gravação depois, tá? Para a gente não ficar repetindo o que já foi falado, tá? Ela já falou sobre o livro também. Como nossa escola é nova, a gente não recebeu todos os livros. Então, foi feito alguns kits para quem estava no online, né? Quem está no online, um kit complementar, né? Esse livro não vai voltar para a escola, a professora não vai também estar corrigindo, é um livro para ter como uma complementar mesmo para os estudos, né? Então, sobre o assunto que a professora está trabalhando, a criança pode ir lá fazer, se tem essa necessidade de fazer mais atividades, então a criança fica à vontade para fazer com os livros que foi para casa. E os livros que estão na escola é para ser trabalhado aqui na escola, ele não vai levar para casa, tá? E depois, se tu quiser saber mais, a gente pode conversar também, tá? Então, se ele tá vindo, então, são casos, né, que a gente precisa realmente, se tu quisesse abrir o microfone, era mais fácil. Ele não pegou, mas ele está online, ele está no híbrido, isso já foi até explicado aqui. Depois a gente pode conversar, então, Desirê, tá? Sobre isso. Então, é isso, gente. Mais alguma dúvida? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo? Eu sou a Desirê, eu não sou mãe, eu sou vó do Enzo, sou responsável por ele.
É porque ele começou aí todos os dias, prof, de segunda a quinta. Uhum. Daí na sexta, não é todas as sextas que ele participa da aula online. Por quê? Porque eu trabalho, eu faço faxina. E ele vai comigo porque eu não tenho com quem deixar ele na sexta. Então, às vezes, eu tô ali, eu dou um oi para a professora rapidinho, explico para ela e ele fica ali fazendo a aula. Só que ele começou, quando começou as aulas, ele começou a ficar fazendo só remoto, porque eu tenho problema respiratório, né? Eu tenho bronquite. E agora tem, depois das férias, que ele passou a frequentar, né? Todos os dias a escola. Só que ele não ganhou os livros, né? Eu não sei se foi dado para as crianças que começaram todos os dias, logo que a professora Crisiane começou, porque ele não ganhou o livro. Eu só estou pegando o formulário, né, que eu pedi para ele fazer em casa, até por conta que a internet eu tenho em casa, sabe, prof? Mas que nem ontem a internet caiu, de tarde e não funcionou. Daí, às vezes tá boa, às vezes não tá, às vezes oscila, sabe como é que é? Aí eu pedi para ele estar fazendo impresso, até melhor para ele estar ali tocando no papel, vendo, se errar ele apaga, ele faz de novo. No celular ele fica muito disperso, até é muito ruim, eu acho, para ele estar aprendendo, sabe? Sim, Desirê. Então, são casos específicos, né? Se tu quiser, a gente pode conversar depois, marcar um horário, tá? Para a gente estar conversando melhor sobre o Enzo, tá bom? Sim. Eu peço até que tu mande uma mensagem no WhatsApp da escola e aí a gente conversa mesmo particularmente, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Nada. Tá? Boa noite. Boa Boa noite. semana. Jana, tu quer falar? Tá com a mão levantada. A Tuane levantou a mão, quer falar? Isso, oi Gisele, boa noite. Boa noite. O meu caso é bem parecido com o da Desirê, vó do Enzo, né? Eu até entrei em contato com a escola porque eu trabalho de segunda a sexta, sou professora 40 horas e a minha filha fica com a minha mãe. Tanto que a responsável na escola por ela é a minha mãe, né? A avó dela leva, busca, se precisar ligar, vai ter que ser sempre para ela e tudo mais. E quando retornou o presencial, nossa, ela ficou muito feliz. Ela ficou realizada, foi para a escola, ela chegou em casa numa alegria e dizia: mãe, eu não vejo a hora de chegar de noite e eu dormir, que amanhã eu vou voltar para a escola. Então ela estava muito ansiosa. Quando teve as férias, ficou um pouco tristinha. E aí no domingo a minha mãe falou para ela, né? Ó, amanhã vai voltar às aulas. E eu disse: as minhas também vão voltar. E aí ela achou que era mentira, né, que a gente estava inventando. Eu disse: não, é verdade, amanhã vai voltar as minhas aulas. Ela custou assimilar. Quando ela assimilou, ela me disse assim: mãe, a minha avó me contou uma coisa, eu tô muito ansiosa, amanhã vai voltar as aulas? Eu digo: então bora dormir, que amanhã vai voltar. Então eu também entrei em contato com a questão do portal lá e tudo mais, porque ela é bem desatenta, ela perde atenção muito rápido e ela já não tem mais paciência para ficar fazendo atividade no celular. Então, o meu caso é bem parecido com o da Desirê, que eu entrei, pedi para que pelo menos as atividades lá do portal fossem impressas, porque daí eu consigo sentar e fazer com ela no final de semana. A minha mãe consegue sentar e fazer com ela, entendeu? Numa tarde, por exemplo. Porque estava sendo bem difícil, ela já estava ficando irritada quando tinha que abrir atividade. Às vezes, de videoaula, ela ficava querendo abrir o microfone para perguntar para a professora se já podia sair da aula, e eu acho isso uma falta de respeito com o professor que está ali, né? Porque o professor preparou aquela aula, a gente está nesse momento que está sendo desafiador para todos. E eu acho uma falta de respeito do aluno ficar interrompendo, não ficar atendendo a solicitação do professor que está ali, né? Porque o professor também tem uma vida, ele está atendendo, ou seja, da escola, ou seja, da casa dele, né? O trabalho duplicou, triplicou, e às vezes a gente acha que não, a gente julga que não. E eu disse para ela: não, ó, tantos minutos de aula, você vai ficar até o final, né? A professora está ali, ela está fazendo o papel dela, e o teu papel é acompanhá-la. E aí ela não consegue prestar atenção. Então, no caso dela, não está sendo proveitoso. Então, eu até entrei em contato para pegar impressas as atividades do blog. Quanto à alfabetização, eu não tenho pressa em ela ser alfabetizada. Não tenho pressa.
quero mesmo é que ela seja gente como a gente, que ela saiba socializar, né, saber se defender, entender o que o mundo aí fora ensina, porque o mundo aí fora é muito, né, mais perigoso, muito diferente do que a gente passa em casa, então eles precisam conviver com outras crianças e saber como realmente é, né, a gente tem que ser bem realista, preparar eles para o mundo. E eu só queria deixar uma sugestão, não sei como é que vocês, tu falou ali que vocês têm reunião semanalmente, né, talvez uma conversa, né, trabalhar algum texto, assim, que toque, assim, um pouco a cabeça, para que os professores pensem mais, assim, no manejo com os alunos, algumas palavras que usam, sabe, porque acaba que as crianças repetem em casa o que o professor fala, assim como eles também falam na escola, né, o que escutam em casa, mas, por exemplo, cuida da tua vida e não cuida da vida do colega, acho meio ríspido isso, entendeu, para um professor falar. Então, algumas coisinhas assim que eu fico meio assim, e às vezes não quero ficar incomodando, mas já que teve essa reunião, eu acho que é bom trabalhar no geral, porque a gente entende que é um momento que não está sendo muito legal, é um momento bem delicado, os professores já vêm com uma carga, tá pesado, né? E de repente pode estar um pouco estressado, é gente como a gente, é ser humano, só que a gente tem que ter um cuidado quando vai tratar com criança, né? Essa é a minha colocação. Não tenho reclamação, entendeu? Só no caso que, como ela não está sendo proveitoso para ela, eu decidi pedir, né, pelo menos o que do portal impresso. Mas quanto às aulas, assim, ela ama, a gente adora escola também. Minha mãe adora escola, é minha mãe que sempre vai e busca, sempre fala bem, sempre é bem tratada. Então, é só uma colocação mesmo. Tá ok, Tuane, obrigada. Eu já anotei aqui a tua solicitação. É caso a caso, né, gente? É o que a Cris ainda falou no início sobre para priorizar fazer no formulário, porque esse formulário é todo preparado para ser feito ali, no formulário, né? Na atividade impressa, não tem cores, não tem vídeo, não tem áudio, então acaba se tornando muito mais atrativo o formulário, até porque a geração dessas crianças agora é muito mais ali, no celular, no computador, né? Tudo muito digital. Então, o momento do formulário acaba se tornando mais atrativo. Às vezes fica cansativo se a criança faz vários formulários. Eu vejo até pela minha filha, se a gente acumula a semana, chega no final de semana para fazer, porque às vezes a gente não consegue fazer durante a semana, fica cansativo fazer tudo de uma vez. Fica. Então a gente tem que dividir, fazer um por dia ou 2 por dia no máximo, porque senão realmente fica cansativo. São crianças, né? Por mais que seja pela tela, né, que eles estão mais acostumados a estar, né, que é o que chama mais a atenção deles, fica cansativo, com certeza fica cansativo. E às vezes não o papel, Tuane, tudo aquilo que foi preparado pelo professor, que levou horas para fazer aquele formulário, ali no papel não vai estar tudo que ele preparou. Todos os áudios, todos os vídeos que ele pesquisou, todas as imagens que foi feita, tudo aquilo vai se perder no papel, porque não tem como a gente fazer a impressão disso, entende? Por isso que a gente prioriza, né, e pede para que vocês priorizem para realizar essas atividades lá no formulário. Tentem fazer um pouquinho cada dia, né, para não ficar cansativo para a criança, né, porque eles acabam cansando sim. Tá bom? Mas isso a gente pode ir conversando também, pode marcar um horário também, a gente conversando sobre isso, tá? Sem problemas. Mais alguém, gente? A gente pode encerrar, então? Então, sobre a biblioteca, tem uma pergunta, como a gente está com protocolo de segurança, né? Os livros... a gente tem todo um protocolo para estar manuseando esses livros, então as professoras já têm um horário estabelecido para irem até a biblioteca, escolherem alguns livros,
levarem para a sala para trabalhar com as crianças aquele livro e depois deixá-los em quarentena, né? Aqueles 3 dias sem poder mexer. Então, a gente já está fazendo isso, tá? Infelizmente, a gente não tem como começar a fazer os empréstimos ainda, tá? Nesse momento ainda fica complicado, mas é incentivado sim, tá? Todos os dias, como a Cris até falou, tem esse momento da leitura como uma atividade permanente para todos os estudantes da escola, tá? É incentivado e muito a leitura aqui. Esse formulário poderia ser impresso muito mais fácil para nós ensinar e ajudá-los em casa. Podemos ajudar os professores, mas também tem que ser vice-versa. Então, é complicado. A questão do formulário impresso foi tudo que eu acabei de falar. É tudo que é programado ali, tudo que é planejado pelo professor ali no formulário, gente, não tem como fazer a impressão de tudo isso. Todos os vídeos, todas as imagens, todos os áudios, vai ficar como se fosse um livro, né? Não como um formulário atrativo para as crianças, né? Do mesmo jeito que vocês ajudariam eles no impresso, vocês podem ajudar no formulário também, tá? A criança vai digitar e hoje em dia a gente digita muito mais do que escreve, né? Então, mas a gente pode estar conversando sobre isso em outro momento também, né? Porque cada criança tem a sua particularidade, né? A gente também não pode conseguir a gente não tem como conseguir atender todas as solicitações, né? Tem várias, né, gente? A gente não tem como também organizar a rotina familiar de cada um tem a sua particularidade, então a gente precisa também se organizar para isso, né? O mesmo momento que vocês sentariam para ajudar a criança para fazer no papel, na atividade impressa, vocês sentam para fazer no formulário também. O formulário está lá sempre, né? Não sai de lá, não tem momento certo ali para fazer. A gente pede sim que seja feito naquela semana, porque as professoras fazem esse feedback, né, para poder saber se a criança realizou, como realizou. Então, a gente pede até que vocês façam na semana. Então, tem crianças também novas que estão chegando há pouco tempo, foram matriculadas recentemente. A gente já avisou e avisa sempre as pessoas que estão matriculando as crianças que têm à disposição os formulários lá desde a primeira semana que iniciou as aulas, né? Então, tem livre acesso lá no nosso portal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecer, né? Então, sugestões também, a gente está sempre aberto para isso, né? Mas eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Já vai dar 8 horas. Eu estou aqui sozinha na escola, então eu preciso também encerrar essa reunião, tá bom? Então, qualquer dúvida a gente está à disposição. Se quiserem marcar um horário, vocês podem mandar no WhatsApp da escola, tá? Pedir para marcar um horário. A Raquel vai atender as famílias, tá? Para uma conversa. Se quiserem conversar com as professoras, cada professor tem a sua hora atividade. E nesse dia da hora atividade é que elas conseguem atender vocês. Mas a Raquel está todos os dias aqui, então ela pode marcar um horário com vocês, tá bom? A gente está à disposição e a gente agradece toda a parceria de vocês, toda a compreensão de vocês, tá? E estamos aqui, tá bom? Obrigada e uma boa noite para todos. Muito obrigada, Gisele. Boa noite para todos. Boa noite. Parar a gravação, Gi?